Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje estamos aqui em Joaquim Egídio para conhecer esse Porsche aqui. É o Cayenne Coupé topo do gama, que é o Turbo GT. Valor dessa configuração aqui, 1 milhão, a partir de 1.300.000 reais. Mas a notícia boa é que tem Cayenne a partir de 630 mil. Então, é que a gama do Porsche Cayenne, ela é bem grande, né? De 650 a 1.300.000. Esse aqui especialmente, ele é um super esportivo, na verdade, com uma carroceria SUV. Esse carro em Interlagos, ele virou 1 minuto e 48 segundos. Isso aqui é tempo de carro de corrida muito bom. Tá? Os estoques antigos viravam nesse tempo. O estoque atual vira um pouco mais baixo do que isso. E ele também é um dos carros mais rápidos, ou o SUV mais rápido, lá no circuito da Alemanha, em Nürburgring. Ele tem muito conteúdo e eu vou mostrar algumas coisas para vocês e como que ele é para um uso no dia a dia, em cidade, na nossa condição de uso. Não colocando ele numa pista, num autódromo e fazendo mil coisas. Aqui na parte dianteira a gente já vê primeira parte de um DNA de um carro da Porsche, né? O farol num formato ovalado, a iluminação dele, tanto dianteira quanto traseira, é toda em LED, com luz de rodagem diurna e tudo mais. Aqui na grade a gente tem o radar que faz a leitura para todos aqueles sistemas de auxílio ao motorista, uma frente bem arrojada, assim, bem pronunciada mesmo. Tem essas entradas de ar laterais dos dois lados do para-choque, onde a gente vê que são radiadores adicionais que vão aqui. Então esse carro ele utiliza um motor V8 biturbo, ou seja, ele tem que ter bastante arrefecimento, tanto para a parte de líquido de arrefecimento, quanto para o ar comprimido do motor também. Outra característica que o Porsche tem, principalmente vem já desde lá do 911, é uma lateral praticamente sem muitos vincos, né? Você vê que nesse daqui ele tem um pequeno vinco nessa região aqui, porque como a porta é muito grande, talvez não desse para fazer uma linha contínua aqui, tiveram que fazer um pequeno vinco, mas em termos gerais, os carros da Porsche, eles têm essa característica de ter poucos vincos ao longo da carroceria. Esse aqui especialmente tem quase 2,90 m de entre-eixos. Comprimento total é 4,942. Esse defletor aqui no teto imitando uma asa, fica bem bacana também. É um carro que pesa 2.220 quilos. A iluminação, como eu já disse, é em LED e ela tem essa barra interligando as duas lanternas. E olha que requinte, né? Esse sistema de escapamento com as duas saídas mais juntos aqui no para-choque traseiro. Extratores de ar aqui também para puxar tudo e melhorar bastante a aerodinâmica. Afinal, esse é um carro que dá uma velocidade máxima de 300 km por hora. O porta-mala tem aquele requinte todo de abrir também, na hora que você passa o pé aqui embaixo, mas vamos já mostrar. A abertura é do tipo elétrica, são 549 litros de volume, um step, é do tipo temporário, tem o sistema de enchimento também. E além de carregar os 549 litros aqui, ele pode carregar 545 litros como peso total entre os passageiros e o porta-malas. E na parte de reboque, ele pode rebocar 750 quilos de um reboque sem freio ou até 3.500 quilos de um reboque com freio. Ou seja, é um carro que também dá bastante versatilidade nesse aspecto, né? E o fechamento também é do tipo elétrico. Bom, na parte de rodas e pneus a gente já vê, né? Uma roda de diâmetro 22, 285/35 na dianteira, 315/30 na traseira, freio a disco ventilado nas quatro rodas, tem um revestimento cerâmico para justamente permitir uma melhor
capacidade calorífica, né, de absorção de calor sem que ele se danifique. Esse carro ainda tem uma outra coisa na parte de suspensão, tanto dianteira quanto traseira, ele é do tipo multibraço e ele tem tração primordialmente na traseira, porém tração integral na dianteira também. E o esterço de rodas também acontece na dianteira e na traseira. Ou seja, é um carro que tem a parte de chassis, ele é muito completo. Nós vamos ver aqui a gente for andar um pouquinho com ele. Bom, na parte de motor, ele é um V8 90 graus, né, em inclinação das duas bancadas, 4 litros, biturbo, um turbo para cada bancada, 4 comandos de válvula, ou seja, 2 comandos de válvula variáveis para cada bancada também, com variação, né, na admissão e no escapamento. Ele entrega 640 cavalos a 6.000 RPM. Ele vai até rotação de 6.800 e ele é daquele tipo que a gente chama de motor quadrado. Por quê? Ele tem o diâmetro dos cilindros e o curso do cilindro em 86 milímetros, ou seja, são os dois, né? 86 por 86, por isso que ele é chamado de um motor quadrado e com isso ele consegue ter essas rotações um pouco mais elevadas. Ele entrega 86,7 kgfm de torque. Gente, é muito torque. Isso aqui é torque que a gente só vê hoje praticamente em carros elétricos. Com isso, ele faz 0 a 100 em 3,3 segundos. Você imagina, um carro de 2.200 quilos, 0 a 100 em 3,3 segundos. E o mais legal, 0 a 200 em 12,2 segundos. Você tem carro que não faz 0 a 100 em 12 segundos, ele faz 0 a 200. E outra característica legal é a parte de retomada de velocidade. 80 a 120 em 2,2 segundos. Ou seja, é um monte de números, né, para a gente digerir, mas que andando isso significa muita esportividade, muita velocidade, muita potência. E esse motor está acoplado a um câmbio Tiptronic S da Porsche de 8 marchas. E aí você tem aquelas opções, né, de fazer a troca de marcha na borboleta, na alavanca ou o sistema automatizado dele. E fica também um pouquinho da frustração para a gente, né? A Porsche gosta de fazer isso. Ela esconde totalmente o motor, você não consegue ver. Eles botam essa capa aqui fechando, é uma capa que até mesmo para remover ela é difícil, ela tem deve ter alguma ferramenta especial para conseguir removê-la, que eu não consegui, não vou querer quebrar nada aqui no carro também, mas você vê que ela preenche bem o capô do motor, por isso que esse capô é tão grande, para poder esconder toda essa usina de potência aqui embaixo. Fazendo aquela nossa avaliação tradicional do banco traseiro, vamos mostrar antes um detalhe da porta, né? Você não precisa bater a porta, ele tem... Encostou, ele suga e fecha a porta, bem legal. A parte de vedação, a gente vê que a parte externa é bem vedado para a parte de vento. Essa parte interna aqui é a principal de poeira. Tem essa outra aqui, mas a gente vê que mesmo assim ainda acaba passando um pouco de água, que lavamos o carro agora de manhã e passou um pouco, mas isso veda bem, deixa essa região bem limpa para facilitar a entrada. Apesar da caída do teto aqui, a entrada, a passagem da cabeça é relativamente tranquila. Eu tenho 1,81 m de altura. Bom, não dá nem para falar nada, né? Espaço mais do que suficiente para as pernas, para os pés, se acomoda muito bem aqui nesse ponto. O encosto traseiro, ele tem um ajuste de reclinar com várias posições. Curiosamente, apesar de ser um SUV grande, ele é apenas para 4 lugares. Ele não tem, muito menos, uma previsão para um 5º passageiro aqui. Você tem esse porta-objeto aqui, você tem esse outro descansa-braço, que você fica bem posicionado. Saídas de ar climatizado você tem tanto na coluna quanto central. O sistema de ar-condicionado é de 4 zonas. Aquele detalhe dos porta-revista,
O que não gosto um pouco aqui na posição traseira, como ele é totalmente preto, o interior, se acaba ficando um pouco fechado aqui, né, nessa posição. O banco alto aqui dianteiro também prejudica um pouco essa visibilidade. Uma característica que eu acho que por que a Porsche traz esse carro sem teto solar é que fica mais barato e mais fácil de fazer a blindagem, porque a blindagem de um teto solar é um processo bem complicado. Então, dessa maneira, facilita a blindagem por não ter o teto solar. As alças de teto dão nas 4 posições, tem aquelas coisas que o alemão gosta muito, né, que são acessórios que você pode colocar aqui para colocar uma tela e separar isso aqui para caso você leve animais, alguma carga aqui na parte traseira. Ou seja, tem uma série de detalhes de requintes para dar maior conveniência e maior conforto e comodidade para o usuário. Bom, pessoal, antes de fazer a avaliação completa do interior do veículo, vamos verificar como é que está a centragem do volante, né? Vê que ele está bem na horizontal. Aqui a gente tem a facilidade de ter um centro aqui em cima, outro aqui embaixo, para colocar o nosso prumo. A impressão que eu tive ao sair com esse carro, no primeiro dia que eu peguei ele na Porsche, é que o volante já estava bem centrado. Vamos só conferir aqui pelo pêndulo para a gente tirar essa dúvida. E realmente, olha, a gente vê que pelo próprio grafismo do banco, né, ele está bem centradinho, então, ou seja, o centro do volante está bem alinhado com o centro do banco. Com isso, o nosso braço ele fica iguais, os dois braços, na hora que está na empunhadura. Bom, como não poderia deixar de ser, a chave desse Porsche também era aquele estilo configurável da Porsche, né? Chave presencial. Ela pode ficar presa aqui no porta-copos, ela fica bem acomodadinha aqui, bem legal. A partida, como todo Porsche, é aqui no lado esquerdo, uma chave, aquela característica de carro de corrida, né? Memórias para os bancos são 3 memórias, você pode ajustar aqui em até 8 graus de mobilidade no banco do motorista. O volante de direção também ele é ajustável, mas nesse caso aqui ele é manual, então você pode ajustar em altura e distância. A parte de iluminação tem todo automático, né? O sensor crepuscular, ele tem também o auto automático, o volante multifuncional com aquele acabamento tipo Porsche, né? Bem super nobre. A parte de controle de velocidade de cruzeiro, ele tem uma alavanca adicional aqui, é um sistema adaptativo. Os restos dos comandos aqui a gente tem. Desse lado aqui, a gente altera o lado direito do quadro de instrumentos. Então ali está com alguns dados de viagem. Dá para você colocar o mapa, né, o GPS do próprio carro nesse ponto aqui. Tem um cronômetro, tem outras coisas mais que você pode configurar aqui, ó, aceleração lateral, distribuição de tração, quanto está indo na dianteira, na traseira, pressão dos pneus e os parâmetros do veículo. Do lado esquerdo, a gente também tem, são menos configurações, o velocímetro está ali na esquerda, praticamente você tem só a parte de orientação de navegação ou então a orientação do distância do carro à frente, que é mostrada ali no centro do velocímetro. E esse botão aqui é aquele botão mágico, né, dos Porsche, onde a gente altera os modos de condução entre o regular, o Sport e o Sport Plus. A hora que a gente entra nesses modos, vamos entrar aqui no carro, nas configurações do carro, a gente já vai vendo aqui, ó, em Sport Plus, ele abaixa a altura do veículo. A hora que você coloca em Sport, é uma outra calibração de chassis e de direção. E a hora que você coloca no modo regular, ele fecha o escapamento, volta para o ruído normal de escape, a altura fica regular e o modo de condução também de chassis fica normal. A gente tem uma outra condição que é
essa daqui, que você, opa, perdão, é aqui, que a gente pode entrar para o sistema de off-road. Na hora que a gente entra em off-road, a gente tem a opção de selecionar diversos tipos de piso, né? Se estamos andando sobre pedra, sobre terra, sobre lama, né? Sobre pedriscos. Então, com isso, ele vai também alterando, olha aqui, a altura do veículo para passar melhor nessas condições. Essa central multimídia, ela tem o espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e nesse console central tem outros vários comandos. Além de poder alterar a parte de chassis ali pela central, a gente tem também um comando aqui que eu posso alterar aqui, independente do modo de condução que eu posso colocar o chassi em modo Sport ou Sport Plus. A suspensão desse carro, ela é suspensão a ar, ou seja, são bolsas pneumáticas, né, que tem nas 4 rodas. Então é através dessas bolsas que é feito toda a absorção e toda a parte de controle de altura do veículo. Então com isso você consegue regular um pouco melhor, ter um pouco mais de conforto, além dela sentir como que está o terreno e se ajustando um pouco com relação a isso. Bom, e demais comandos estão tudo aqui essa parte central aqui, né? Por aqui você tem todo o atalho justamente lá para a central multimídia. Então você pode alterar aqui a parte de climatização, a parte de sistema de som, que é um sistema de som premium muito bom também. Vamos agora até o posto para dar uma olhada por baixo do carro, ver o que a gente consegue enxergar da parte de suspensão dianteira, traseira, esse sistema de tração, e depois a gente volta para fazer a avaliação completa. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, e vamos dar aquela verificada, aquela análise técnica por baixo desse Cayenne Turbo GT. Bom, na parte dianteira aqui, a gente já vê esse fechamento, e esse fechamento vai até lá atrás. Ele é bem propício para a parte de aerodinâmica do carro, aquilo que eu já falei. Um carro que que vai até 300 por hora com esse peso todo, ele precisa ter uma boa aerodinâmica. E a gente vai vendo aqui alguns detalhes. Desse lado aqui, principalmente, dá para a gente ver melhor. Aqui, ó, preso na barra de direção, tem esse pequeno defletor que é para direcionar o ar em direção ao centro do cubo ali e ao centro do disco, para propiciar a melhor ventilação dos discos de freio. A suspensão, a gente vê aquele sistema de multibraço, né, na parte inferior, com 2 articuladores aqui, né? Aqui tem um sensor de altura do veículo, que é fundamental para esse tipo de suspensão pneumática. Ele tem que ter esse sensor para estar sempre equilibrando as alturas do veículo. Aqui na parte central, né, virada para trás, a gente vê ali o câmbio, né, e a saída do cardan que vai para a tração traseira. Você vê que tem alguns componentes eletrônicos aqui também de comando. Os 2 sistemas de escapamento que saem das 2 bancadas, né, de motor V8 e vão lá para trás. De novo, aquilo que eu já falei, o fechamento vem aqui, a gente chega no eixo traseiro, o miolo, né, do diferencial traseiro, ele tem blocante também, autobloqueio, as 2 semi-árvores. E olha que interessante, na suspensão traseira, ela é do tipo multibraços, e nesse caso aqui a gente vê bem direitinho aqui, ó, esse sistema, ele altera a rigidez da barra anti-rolagem. Então ele deixa a barra mais suave ou a barra mais rígida, dependendo do tipo de suspensão que a gente decide utilizar. Se é a suspensão normal, Sport, Sport Plus, ou até mesmo para uma condição off-road, né, fora de estrada, para ele ter um maior curso livre da suspensão. Então é um sistema bem bacana. Eu não conhecia isso daqui, isso aqui é novidade para mim. O tanque de combustível, ele é plástico, né? A gente vê aqui, e ele dá uma boa autonomia.
E falando de autonomia, já falando de consumo, no trecho de São Paulo até Campinas, 110, 120 por hora na estrada, ele fez 10,5 km por litro. Ou seja, é um consumo muito bom se você considerar um carro de 2.200 kg e um motor de 640 cavalos. Então é bem interessante. Bom, e aqui no final, aquilo que a gente já viu por fora, a gente vê por baixo agora aqui, os dois escapes vêm aqui, eles têm uma válvula que faz aquela passagem direta para alternar o ruído do motor quando você ativa o modo Sport, Sport Plus, ou quando você está no modo regular. Tem todo esse fechamento lateral também para evitar o efeito paraquedas. Agora que a gente já conheceu aqui por baixo, vamos voltar até Joaquim Egídio e avaliar na pista. Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio, já vamos entrar naquele trecho de paralelepípedo. Já vai dar para a gente perceber que esse veículo não foi feito para andar em paralelepípedo. Mesmo na condição de suspensão mais confortável possível, ele é bem áspero e ele é bem firme, né? Que até falar firme talvez seja até um elogio, ele é bem durinho mesmo, né? E é aquilo, né, que a gente sempre fala, é o compromisso de desempenho, estabilidade em curva com conforto. Esse aqui ele otimizou ao máximo o desempenho. Então a parte de conforto ele ficou bom somente para pisos mais regulares, né? Esse tipo aqui ele não vai muito bem. As passagens em lombadas também a gente percebe. Vamos pegar essa lombada aqui na frente, porque a gente passa um pouquinho mais rápido na lombada, sem exagerar, obviamente. Aqui. A gente percebe o final de curso da suspensão, mas a gente não percebe assim, nenhum ruído incômodo para o usuário normal. Então, nesse ponto ele está bem ajustado. E aí a gente entra aqui no trecho de asfalto, que já tem alguns remendos aqui para nos ajudar na avaliação, e a gente vai vendo que o carro ele é feito para estabilidade. Ele, qualquer curvinha, ele fica bem plantado e parece assim que quando você chega na curva e você entra, você sube na curva, parece que te dá aquela vontade de acelerar mais, porque você vê que realmente ele tem estabilidade, tem desempenho para fazer a curva da maneira que você quiser. Esse sistema de tração nas 4 rodas por demanda que a Porsche utiliza, a gente já tinha visto esse sistema no 911 Turbo S, e agora a gente vê também nesse outro carro aqui. É sensacional, ele é super ajustado, ele é carro para andar a 250 por hora em autobahn, com qualquer tipo de motorista. Então não vai ser essas curvinhas aqui que a 60, 80 por hora que vão machucá-lo, né? A parte de desempenho de motor dá até medo mostrar o que esse carro tem de desempenho, porque é muita potência, 86 kg de torque, mesmo com os 2.200 kg que esse carro tem, é uma coisa absurda. Vou fazer só aquela retomada aqui de 60 a 100 por hora, só para mostrar. Vou colocar aqui no modo super esportivo, usa o máximo de potência, e vamos acionar aquele modo de ultrapassagem, né? Vamos aproveitar aquela lombada ali na frente para fazer essa retomadinha. Então, chegar aqui na lombada, vou reduzir a velocidade, vou acionar o botão de ultrapassagem, ele tem por 20 segundos a resposta mais forte do motor, e a gente acelera. O sistema de direção
ele tem assistência elétrica e também, a hora que você muda os modos de condução, ele modifica essa curva de progressão de esforço de direção. E a centragem do volante é a centragem tipo Porsche, né? Aquela que você está sempre com o centro muito bem definido. Você faz a leitura boa do centro do volante, para que você sai fora do centro, você percebe o incremento de esforço. Ele tem também o sistema de aviso de saída involuntária de faixa. Então, é outro sistema que funciona adequadamente. Não é dos melhores que eu já vi, não, mas não dá para reclamar de como é o comportamento dele. A parte de câmbio, eu falei, 8 marchas, você faz as trocas de marcha aqui por essas borboletas atrás do volante, aqui terceira, segunda, entrou no modo manual, terceira, vamos colocar no modo manual aqui, essa tossidinha que ele dá na troca de marcha é um negócio legal também. Aqui pegamos um trechinho de curvas, está até meio molhado, para a gente sentir um pouco mais a estabilidade do carro. Uhul! Que beleza! E a parte de freios é outro absurdo também, a capacidade de frenagem que esse veículo tem. Sabe? É um carro feito para frear de 300 por hora a 0 por hora. Você está aqui a 80 por hora e aplica o freio, quer dizer, praticamente quase que eu jogo nosso cinegrafista aqui pelo para-brisa para fora, né? É um carro que, como eu disse no começo da apresentação, ele é um super esportivo vestido nessa carroceria mais familiar para levar 4 pessoas super confortavelmente aqui dentro. Então, se você gostaria de ter um 911, mas tem que andar sempre com 4 pessoas, se comprar esse Cayenne Turbo GT, você vai estar super bem servido também. E a hora que a gente está nesse piso liso, né? Mesmo sendo um piso brasileiro, estrada vicinal brasileira, mas quando ela está bem asfaltada, o conforto da suspensão e o conforto de rodagem, ele fica muito bom. Ou seja, é um carro que foi desenhado, desenvolvido para esse tipo de situação. Não é um carro para os pisos mais irregulares brasileiros, né? Outra coisa que a gente percebe bem nesse carro, que pega um trecho de curvas como esse daqui, é aquilo que eu falei do sistema de esterço das rodas traseiras, né? Então eles ajudam bastante no contorno de curvas em maior velocidade, e conjugado com a tração, com a distribuição de tração entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro, que propicia uma melhor tração, uma melhor dirigibilidade do veículo, né? Bom, agora que chegamos aqui nesse trecho de subida, eu vou fazer só uma pequena aceleração aqui, porque com esse carro não dá para fazer aquele medição de ruído que eu costumo fazer normalmente nesse trecho aqui, porque ele é um motor muito forte, muito torque. Se eu acelerar aqui, eu vou chegar naquela placa ali em cima no alto já a mais do que 100 por hora, vocês vão estar extrapolando demais o limite dessa via, então eu não vou fazer isso. Eu vou só dar uma acelerada para a gente sentir subjetivamente aqui como que é o nível de ruído. Vou colocar aqui no modo Sport Plus e fazer uma aceleração progressiva. Já deu para ver, né? É muito animal isso aqui. Além do esterço das rodas traseiras, da tração dianteira traseira, tem o bloqueio também do autobloqueio, né? Do diferencial traseiro, que ajuda mais ainda nessa parte de
dirigibilidade e tração, todos os auxílios que ele tem para o motorista, ponto cego nos retrovisores externos, tudo para te ajudar realmente a ter uma ótima dirigibilidade, um bom conforto, uma segurança. São 8 bolsas de ar inflável, né, dentro do veículo para dar mais segurança também. E para complementar esse quadro de instrumentos, que também tem aquele DNA Porsche, né, do contagiro ao centro e os outros instrumentos pela lateral, esse carro ele conta também com o heads-up display, seria a projeção do painel no para-brisa. Então ali tem algumas funções que você pode selecionar para aparecerem ali, a parte de navegação, ou seja, tem várias coisas que você pode selecionar e projetar ali. O principal que fica ali em evidência é a velocidade. Isso é o estado da arte em termos de engenharia automobilística para mim, né? Que gosto de um veículo, gosto de um carro. Então é só aproveitar os dias que eu vou ficar com esse carro. Vou fazer mais algumas publicações em mídias sociais e tá me divertindo com ele um pouco, porque são poucos dias que a Porsche nos empresta um carro, né? Bom, obrigado pela sua audiência, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, seu like, dislike e até a próxima. Obrigado.